comigo no livro do Gênesis, 37, 6 a 10. E disse-lhes: ouvi e peço vós este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Este homem chamado Jacó, ele tinha 12 filhos. O penúltimo dele chamava-se José, que é este jovem. Ele era o filho da velhice do seu pai. Seu pai amava profundamente a José, tinha uma grande afeição por ele. A alma de Jacó estava pegada à alma de José. E José amava tanto, Jacó amava tanto a José, que ele fez uma roupa especial para o seu filho. Uma túnica de várias cores. E ele vestia José. Os irmãos olhavam para José, aquela vestimenta estranha, aquela vestimenta diferente, invejavam o seu irmão e odiavam o seu irmão. Mas José também era mimado pelo seu pai, era estimado pelo seu pai, e os irmãos tinham inveja de José, porque ele era bajulado pelo seu pai. Mas José era sonhador, essa era a diferença. José teve o primeiro sonho dele. O primeiro sonho, você lembra? Ele sonhou que estava no campo colhendo trigo e atando aqueles molhos de trigo. E de repente ele trabalhando, amarrando aqueles feixes de trigo, ele olha 11 feixes de trigo atados, se curvando diante do feixe de trigo dele, como que reverenciando aquele feixe de trigo que era ele. O dele estava de pé e os demais estavam inclinados. E ele era ingênuo, né? Ele vem e ele conta para os seus irmãos. Conta o sonho para os seus irmãos. Seus irmãos odiaram José, se revoltaram contra ele, não gostaram. Ô José, quem é você, José? Você vai governar sobre nós? Você vai ser o nosso rei? Você vai ser o nosso governador? Quem é você, José? Mas ele não tinha culpa, ele sonhou, foi um sonho. Você não sonha também? Levante a mão. Você não sonha? Só defunto que não sonha. Nunca ninguém viu um defunto deitado com as mãos postas, dar um sorrisinho sonhando. Ele morreu. Mas todos nós sonhamos. Você não sonha? Levante a mão. Sonha. E José teve um outro sonho. Esse foi mais usado. Esse foi bem mais usado, né? Aí ele, uma noite, ele tem um sonho novamente. Ele olha a lua e o sol. E 11 estrelas se curvando diante de José. Se curvando diante dele. Ele ficou maravilhado, feliz. A lua, o sol, 11 estrelas estão se curvando diante de mim. A lua simbolizava a sua mãe. O sol simbolizava o seu pai. E as 11 estrelas simbolizavam os seus irmãos. E ele vai um certo dia, vamos imaginar assim, né? Uma noite depois do jantar, certamente numa cabana, em uma tenda, está o pai, está a mãe, está os seus irmãos. E ele disse: olha, sonhei mais um sonho. E disseram: já vem o sonhador mor, já vai contar sonhos. Ele disse: olha, a noite tal, eu sonhei que a lua, o sol, estavam se curvando diante de mim, e 11 estrelas se curvando diante de mim. Seus irmãos esbravejaram, se revoltaram, ficaram ali nervosos, xingaram José. Mas Jacó repreendeu o seu filho,
mas guardava isto no seu coração. Guardava no seu coração. Agora, irmãos, Deus dá muitos sonhos para mim, para você, para todos nós. Dá ou não dá? Você tem sonhos para o ano de 2012? Na vida familiar, na vida espiritual, na vida material, na vida sentimental, na vida psicológica, emocional. Quantos sonhos nós temos? Temos ou não temos? Nós pegamos o projeto de vida, escrevemos lá, olha, neste ano de 2012, eu quero ter a minha casa própria, não quero mais pagar aluguel. É um sonho extraordinário. Outro tem um sonho, eu quero ser um diácono, quero ser uma diaconisa, quero ser um professor do curso teológico, quero ter uma célula, quero ser um ganhador de almas. São sonhos extraordinários que nós devemos lutar para chegar lá. José sonhou. Agora, irmãos, quando o sonho é de Deus, tem muitos sonhos que é fantasia. A pessoa dorme demais, come demais, não é? Tem gente que sonha tanto, que toda noite está sonhando. Pior que quer contar os sonhos para a gente ouvir ainda, né? Eu só quero dizer que eu não sou José, não sou interpretador de sonho. Dou as minhas cacetadas por aí, né? Mas é melhor contar para José. Sonho é com José, não é com Agostinho, nem com Adão. O Adão não sabe nem o que é sonho, né? Ele só sonhou com a esposa, casou e graças a Deus deu certo, né? Já é um sonho maravilhoso, né? Então, tem muitos sonhos, mas o sonho quando é de Deus, olha bem para mim, irmãos. José não esperava que acontecesse o que aconteceu, mas ele sonhou. Ele sonhou. Jamais ele esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Os sonhos vai levando a gente, quando é de Deus. A gente se submete, a gente aceita, a gente concorda. Cada dia que passa, o Espírito Santo vai guiando a vida do homem e da mulher para se concretizar aquele sonho. Você lembra a mulher de Pilatos? Ela teve um sonho e ela avisou Pilatos: Pilatos, não entre no negócio deste justo. Não entre nesta questão, não seja juiz deste homem. Mas Pilatos não deu ouvido e ele cometeu um erro. Irmãos, biblicamente, quantos sonhos que nós encontramos na palavra de Deus que se concretizaram. É o caso de José. Os sonhos foi conduzindo José. De repente, ele estava em casa uma certa tarde e o pai dele chama José e diz: José, olha, vem cá, vai ver como estão os teus irmãos. Vai visitar eles como estão eles. José, eis-me aqui. E ele foi para ver os seus irmãos. Ele estava perdido no campo, ele encontra um varão, o varão diz: olha, os teus irmãos estão lá em Dotã. E ele segue o caminho, vai até Dotã. Quando ele chega lá, seus irmãos olham de longe, lá vem o sonhador mor, lá vem o sonhador mor. Vamos matar ele e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Aí o filho mais velho, Rubem, disse: não, por que matar o jovem? É o nosso irmão, é o nosso sangue. Está vendo esta cova? Vamos lançar ele nesta cova. Pegaram José, lançaram naquela cova. A cova estava seca, queriam matar José, mas Deus não permitiu. De repente estavam almoçando ou fazendo uma refeição. Lá vinham os medianitas e amalequitas. Vinha vindo. Disseram: lá vêm os medianitas e amalequitas. Vamos vender José para os medianitas e amalequitas. Tiraram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata. Venderam José. Irmãos, parece que a gente vê José chorando, lamentando, pedindo misericórdia para os seus irmãos. Não entendia: mas vocês não me amam, são meus irmãos, vocês não gostam de mim. Eles davam gargalhada, pegaram as moedas, guardaram as moedas, e lá vai José, sendo levado na marra para o Egito. Chorando talvez,
17 anos de idade, era um garotão ainda, não tinha chegado naquela idade de maior idade, era um garoto ainda. Ele, um adolescente, chorando, lamentando, sendo levado pelos medianitas e amalequitas, e ele vai para o Egito. Ele vai para o Egito e ele vai para o Egito. Quando chega no Egito, Deus prepara as coisas. Você crê assim, irmão? Deus está no controle. Aquilo que está para concretizar na tua vida, até o fim do ano, Deus vai te pegar pela mão e Ele vai te conduzir. Ele vai pegar a minha vida, a sua vida, pela nossa mão. E Ele vai nos conduzir ao encontro daquele sonho. A cova, imagine você, José, dentro de uma cova. Vou morrer aqui, sem água, sem comida, sem a presença dos seus irmãos ali, chorando, tira da cova. Pensou, estou livre. É vendido pelos seus irmãos, para os medianitas e amalequitas. E agora é levado para o Egito. Chega lá no mercado de escravos, chega a Potifar, olha para aquele moço hebreu, jovem, 17 anos, ele compra José. Ele é comprado como uma mercadoria. Potifar compra José e leva José para a sua casa. Mas, irmãos, abra no livro do Gênesis 39. Acompanhe comigo essa leitura aqui, olha. O capítulo 39, versículo 2. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Verso 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Interessante. José na casa de Potifar, a Bíblia diz, Deus era com José. Deus está com você, irmão, levante a mão. Deus está com você, levante a mão. Agora veja o versículo 3. Versículo 3. Vocês querem orar comigo aqui? Então vem aqui, ajoelha aqui. Ajoelha aí. Isso. Vai orando pelo pastor Agostinho. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Como é que Potifar viu que Deus era com José? Até chorar. Como é que Deus viu? Como é que Potifar viu que Deus era com José? Qual é a resposta? Como é que Potifar viu que Deus era com José? Porque, irmãos, vamos dizer o seguinte. Ele ia cuidar de um rebanho de ovelhas que estava doente, enfrentando problemas, e de repente aquele rebanho sarava e se multiplicava. Amém? Bom, podia ser uma mera coincidência. Pronto, irmão, pode sentar. Pegava um rebanho de gado, estava magro, passando necessidade, sofrendo, morrendo, e de repente José ia pastorear e Deus multiplicava aquele rebanho. A riqueza de Potifar começou a se multiplicar. Aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. Potifar olhou e disse, Deus está com este jovem. Deus é com ele, Deus está com ele. Foi uma bênção. Aonde você está, irmão, na empresa, no trabalho, nos negócios, aonde você está, Deus tem prosperado a tua vida? Levante a mão. Levante a mão bem alto. Deus está com você. José estava exatamente dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Mas olha bem, irmãos, este capítulo aqui diz o seguinte, né? O 37. Primeiro, do verso 1 até o verso 6,
nós vemos a prosperidade. Deus abençoando José. O seu amo, que era Potifar, a mulher dele, a família, os servos viram. José se destacava, Deus era com ele, Deus abençoava ele, tudo ia bem. O que colocava na mão de José? Havia prosperidade. Alguém abre um salão de beleza, vamos dizer, em um lugar, em um bairro, em um ponto, que qualquer profissional passa e diz, esta vai morrer de fome, não vai dar certo. Não tem como. Aqui, salão de beleza aqui, e de repente aquela irmã que tem sonhos, de repente 5 clientes, 15, 50, fila no salão dela. De repente ela multiplica, compra mais 3 terrenos, abre mais 5, 6 salões de beleza. A mão de Deus está sobre ele ou sobre ela. São sonhos, são sonhos. Você crê em sonhos? Levante a mão. Isto acontecia com José. Mas meus irmãos, veja bem o que é que aconteceu. Agora, no Gênesis, capítulo 39, do 7 ao 12, nós encontramos a pureza de José. Olha bem para mim, irmãos. A pureza de José. Amém? Aquela mulher de Potifar, certamente era uma mulher ímpia, idólatra, pecadora. Ela olhou para José, como a Bíblia diz, era um homem próspero, uma boa aparência, apresentável, muito bem tratado, muito bem zelado. Ela olhou para ele a primeira vez, olhou a segunda vez, e ela começou a cobiçar a José. E ela começou a cobiçar a José. E ela começou a cobiçar a José. E começou a se insinuar. E começou a fazer proposta. E começou a preparar um ambiente. E José fugia. E José fugia. E José não. E não. E não. E fugia. Você é tentado na tua caminhada, irmão, levante a mão. Não quer dizer só na parte sexual. Mas em quantas áreas nós somos tentados? Somos ou não somos? Quando Deus começa a abençoar, você começa a concretizar os seus sonhos. De repente a inveja, o ciúme, alguém quer tomar o teu lugar, alguém quer te derrubar, quer puxar o teu tapete. Você levanta calúnia, você levanta mentira, você levanta tantas coisas para te derrubar, para desviar você daquela rota, para que você caia, para que você fracasse. Mas José, nós encontramos aqui a pureza de José. Ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho, ele não se desviava, ele estava no centro da vontade de Deus. A pureza, meu irmão, você não se contaminar, você não cair nas ofertas de Satanás, não aceitar as ofertas de Satanás, mas se manter firme naquele objetivo, naquele sonho. Talvez José não entendia, não compreendia, mas eu na casa de Potifar, Deus está comigo, Deus tem prosperado a minha vida. Agora esta mulher, a minha ama, ela quer me derrubar, mas ele não aceitou. E você conhece, né? A última tentativa dela, ela agarrou-se no vestido de José. Vamos imaginar o paletó, na nossa linguagem de hoje. E ele fez tanta força que ele fugiu, mas deixou o paletó. Deixou a roupa na mão dela. Aí o que ela fez? Ela preparou o ambiente. Primeiro, ela preparou de uma tal maneira que não deixou ninguém por perto ali dentro da casa. Mas deixou logo lá fora, qualquer emergência ela chamava os seus empregados, seus escravos. Quando José fugiu, que ela deixou o paletó, ela começou a gritar, caluniar José. Ele foi vítima de uma calúnia. Começou a gritar, mostrou, olha aqui, ele me tentou, eu quis me esquivar dele, ele fugiu, quando eu gritei ele fugiu, deixou a roupa dele aqui, olha aqui a prova do crime, Chega aquele homem Potifar, e ela mostra, e a Bíblia diz que ele irou-se,
Ele irou-se, mas se você estudar o texto, José poderia ser preso, algemado no tronco. Podia ser condenado à morte. Lá no Egito acontecia isso aí. Podia ser preso, algemado e sentenciado à morte. Mas não. Ele só colocou José naquela masmorra ou naquele calabouço, naquela cova, e lá ficou José. Por quê? Ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Agora, ele está na cova ou na prisão. E ele passa alguns dias ali, e o carcereiro olha para José. E o carcereiro viu também que Deus era com José. Amém? Deus era com José. Deus estava com ele. O carcereiro solta José e deixa todos os prisioneiros ao cuidado de José. Lá está José naquela cova, cuidando dos presos, alimentando eles, cuidando deles junto com eles. E todos olhavam, Deus era com José. Deus era com José, Deus estava com ele, o Senhor era com ele, havia prosperidade, a coisa andava, se desenvolvia, porque a presença de Deus era com ele. Pedro estava no centro da vontade de Deus. De repente, ele está na prisão, passa a semana toda na prisão. No dia seguinte ele ia ser executado, ia ser morto. E ele está lá, aprisionado às mãos e aos pés. Mas ele estava no centro da vontade de Deus. Lá, o faraó, ele estava se preparando, o Herodes, estava se preparando para executar Pedro. Estava tudo preparado para executar Pedro. De madrugada, ninguém sabe o horário, exatamente o horário. De repente Pedro está dormindo, o anjo entra, toca na ilharga de Pedro, acorda ele, manda pegar a capa, calçar as suas sandálias, diz, segue-me. As algemas caem, as correntes caem, a porta se abre e Pedro vai saindo. Quando chega lá numa encruzilhada, o anjo olha, Pedro, bom dia, segue teu caminho. Aí Pedro parou, imagino eu, coçou os olhos. Meu Deus, pensei que era um sonho, pensei que era uma visão, é real, é verdadeiro, está acontecendo. E as algemas, e aquela porta, e os policiais, onde ficou? Como foi? Foi um milagre, foi um milagre. Pedro seguiu o seu caminho, porque Deus era com ele. Amém? Você crê nisso, irmão? Levante a mão, crê mesmo? Levante a mão, crê mesmo? Se você crê, irmão, as muralhas vão cair. Satanás vai sair do teu caminho. Tua filha vai se converter. Teu pai vai se converter. A porta vai se abrir. O milagre vai acontecer. A salvação vai chegar na tua casa. A bênção vai chegar na tua casa. Pedro está na prisão. Vamos imaginar. Pedro, não digo, o José, está na prisão. Será, irmãos, que não passava na mente de José e os meus sonhos? Meus irmãos estavam se curvando diante de mim, agora estou no Egito e na prisão. O pior lugar que podia ter no Egito era a prisão. E ele estava exatamente na prisão. Desceu no último degrau e estava na prisão. Mas e o sol? E a lua? E as estrelas? Como é que era? Ele agora estava na prisão. E os sonhos? Deus é maravilhoso, não é? É verdade, não é? Deus é maravilhoso. De repente, o copeiro Mor e o padeiro Mor de Faraó pecaram contra o rei e foram levados para a prisão. E lá José fez amizade com eles, cuidando deles, ali junto com eles. De repente, um dia de manhã, os dois estão lá cabisbaixo, de mau humor, tristes, desanimados, não é? José olha para eles, o que foi? O que aconteceu? Aí o copeiro disse, olha, eu sonhei um sonho, não gostei do sonho. Contou o sonho para José. E sonha com José mesmo. Você tem bastante sonhos? Então conta para José. O José, no caso aqui, é o Espírito Santo, né? Conta para o Espírito Santo. Amém?
Não conte para mim e para ninguém, conte para o Espírito Santo. E José interpretou os sonhos do copeiro e disse: olha, daqui 3 dias você vai voltar para o teu posto. Amém? Aí o padeiro se animou e contou o sonho também. Aí José interpretou e disse: olha, companheiro, daqui 3 dias você vai morrer, você vai ser executado. Dali 3 dias, o copeiro voltou para o seu trabalho e o padeiro foi executado. E José disse para o padeiro, para o copeiro: quando estiver numa boa, lembra de mim, fala para o faraó a meu respeito. Mas ele esqueceu, a Bíblia diz que ele esqueceu. Passa um tempo, passa dias, José foi vendido com 17 anos, com 30 anos ele tornou-se governador. 13 anos de agonia, 13 anos de luta, 13 anos de batalha, 13 anos de desafio. Mas chega o dia, quem sonhou? Rei também sonha, não sonha? É verdade, não é? Sonha ou não sonha? E o faraó sonhou. E o faraó queria, chamou os astrólogos, chamou os sábios, chamou esse, chamou aquele, para contar os sonhos. Ninguém interpretava. As espigas cheias, espigas secas, vacas magras, vacas gordas, e ninguém sabia interpretar. Aí o copeiro veio na memória dele: existe, ó rei, um jovem hebreu. Onde ele está? No palácio? Não. Onde ele está? Em casa, numa baita de uma piscina? Não. Aonde ele está? Viajando? Não. Onde ele está? Na prisão. Um prisioneiro. Aí foram avisar José. Ele toma um banho, ele troca de roupa, faz a barba e ele é levado na presença do rei. Chega lá José, um prisioneiro na presença do rei. Deus é maravilhoso, não é? Levante a mão. Levante a mãozinha. Deus não é maravilhoso? E agora o José, era exatamente a matéria que José era professor. Qual é a matéria que você é professor? O rei conta o sonho para José. E José, não, eu vou inventar uma história aqui. Isso é comigo mesmo, né? E José começa a debulhar. Olha, as vacas gordas e magras, quer dizer, 7 anos de abundância, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. As espigas cheias, 7 anos de fartura, 7 anos de abundância. As magras, 7 anos de fome e de miséria. E deu um conselho para o rei: ó rei, tudo que a terra produzir durante os 7 anos de abundância, você 20% economize e guarde. E disse: procure um varão que saiba administrar. O rei olhou para cá, olhou para lá, olhou para esse, olhou para aquele. Quem é o jovem que vai administrar? É você, José. Tira o seu anel e coloca na mão de José. Veste José, sai pelas ruas da cidade do Egito, proclamando: este é o governador do Egito, este é o governador do Egito, este é o governador do Egito. Você dava uma salva de palmas, né? Aleluia.